Ok, colegas, nós precisamos de compreender como é que o Inspetor-Geral da Administração do Estado pede um esclarecimento sobre o que se investigou, sobre o que se denunciou, sobre os crimes de branqueamento de capitais, peculato e violação à lei da probidade pública. A senhora não responde convenientemente e alega que já há uma instrutora do processo, um processo que foi mandado pelo Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos. Esta instrução do processo diz que ela não cometeu nada, que ela é inocente, e ela responde ao inspetor Sebastião Gunza que ela é inocente porque internamente já se resolveu o assunto. A grande questão é por que razão o inspetor-geral para de investigar por causa de uma alegada investigação que já ocorreu dentro do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Como é que ele para se é uma instituição autónoma? Nós temos de descobrir isso. A investigação do portal A Denúncia apurou que a delegada da Justiça e dos Direitos Humanos no Quanto Cubango, Dirce da Silva, formou a empresa Medir-se antes mesmo de ter mandado formar a Pipano Limitada com o propósito de branquear capitais a seu favor e a favor do marido José Miguel Carvalho da Conceição. Na altura da criação da empresa Pipano Limitada, ficou oculto o seu objeto social. No documento oficial a que o portal A Denúncia teve acesso, podemos ver que nada se diz sobre o que refere o artigo 3º dos seus estatutos, ocultando assim que tipo de trabalho a Pipano exerceria a favor da Delegação Provincial da Justiça e dos Direitos Humanos no Quanto Cubango. Foi também uma forma que Dirce da Silva e o seu esposo encontraram para que ninguém descobrisse que serviços a Pipano Limitada prestaria à Delegação Provincial da Justiça e dos Direitos Humanos no Quanto Cubango. Dirce da Silva forma, antes da Pipano Limitada, a empresa Medir-se. Medir-se é uma junção dos nomes Miguel, do marido, como se pode ver no bilhete de identidade, e Dirce, o nome da delegada. As instituições de investigação do Estado podem confirmar as transferências ilegais de dinheiro público para Medir-se por meio do NIF 51 51 01 65 39. A partir do NIF, todas as instituições de investigação podem comprovar os resultados da investigação do portal A Denúncia. Os crimes de branqueamento de capitais, peculato, violação à lei da probidade pública e falsificação de documentos não são fáceis de serem compreendidos pela sociedade angolana. O nosso portal desconstruiu essas definições. O portal A Denúncia apurou que a delegada Dirce da Silva criou a empresa Pipano Limitada para prestar serviço à delegação provincial, tendo movimentado mais de 119 milhões e 296 mil kwanzas, mas que nunca foi feito nenhum trabalho. Esta prática indicia um crime de branqueamento de capitais. Ele desvia o valor lícito, fazendo perceber, querendo fazer passar dissimuladamente, como se fosse um valor que seja de uma fonte fidedigna, lícita, mas que tem um efeito ilícito, uma vantagem de obtenção ilícita. Ele tenta branquear, né? Tenta lavar um valor ilícito para fazer parecer que é um valor lícito, quando a fonte de obtenção é totalmente ilícita. Erário que lhe foi confiado a gerir, mas que pela conduta para o académico, a delegada violou a lei da probidade público-administrativa. Ao agir com desvio, com dissipação, com dissimulação, ele comete um ato de improbidade público-administrativa. Esta tal improbidade pública leva à imoralidade público-administrativa. Elder Shield diz que a ação da representante da Justiça se encontra relacionada com vários crimes. São, no fundo, crimes que vão se correlacionar com os crimes de vantagens indevida, de valores, a acumulação primitiva de capital, os crimes relativos ao enriquecimento indivíduo e ilícito, né? Enriquecimento sem causa,
e que todos são condenáveis nos termos da lei. Crimes e impunidades na justiça angolana, a maior parte deles subjacentes ao branqueamento de capitais, por estarem diretamente ligados à ordem econômica, pela natureza omissa da legislação local. A delegada da Justiça e dos Direitos Humanos no Quanto Cubango, Dirce da Silva, fazia movimentos de conta do Fundo de Maneio a partir de várias agências do BPC, o Banco de Poupança e Crédito, em Luanda, sem obedecer às regras administrativas vigentes no Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Estamos na agência Sagrada Família do BPC, Banco de Poupança e Crédito, aqui no Maculusso, em Luanda. É a partir daqui desta agência do BPC que Dirce da Silva, a delegada provincial da Justiça e dos Direitos Humanos, levantou dinheiro sem o consentimento de outros membros do Conselho de Direção da Delegação Provincial da Justiça e dos Direitos Humanos no Quanto Cubango. A nossa investigação apurou que Dirce da Silva violou também regras administrativas, não cumpriu com alguns requisitos que têm a ver com a necessidade de se ter assinaturas em determinados documentos para levantamento de dinheiro. Não se sabe como conseguiu. O que é certo é que, caros telespectadores, a partir daqui, Dirce Lituânia Alves da Silva conseguiu levantar dinheiro só com a sua assinatura e nós estamos no encalço desta investigação. Dirce da Silva, a delegada da Justiça e dos Direitos Humanos no Quanto Cubango, fazia transferências de dinheiro do Fundo de Maneio sem assinatura do chefe do Departamento de Administração e Finanças, sem assinaturas de 2 membros da Comissão de Gestão, estamos a falar de membros que integram o Conselho de Direção, sem as assinaturas de representantes de áreas desconcentradas, estamos a falar da Conservatória, do notário, da identificação e sem assinatura da direção administrativa. Existem fortes indícios que apontam que Dirce da Silva conseguiu fazer movimentos de dinheiro sem passar pelos serviços administrativos por tráfico de influência com responsáveis do BPC. Extratos do Banco de Poupança e Crédito, o BPC, documentos que fazem parte da nossa investigação, mostram várias movimentações de dinheiro para a empresa Pípano Limitada para medir-se e para si mesma, sem o consentimento de outros membros de direção na Delegação Provincial da Justiça e dos Direitos Humanos no Quanto Cubango. A fiscalização da execução das despesas é feita geralmente pelo órgão de tutela e é por isso que o Gabinete de Inspeção do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos chegou a ser chamado com várias provas que mostravam que a delegada Dirce da Silva estava a violar a lei. A inspetora Joana Cláudia Carianga inocentou, sem saber porquê, a delegada. O portal A Denúncia teve acesso a documentos confidenciais que mostram que o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, chegou a mandar abrir um inquérito interno para se apurar o nível de transparência na gestão da delegada face a uma denúncia de um funcionário na Delegação Provincial da Justiça e dos Direitos Humanos. A nossa solicitação de entrevista visava, no fundo, obter um contraditório de Joana Cláudia Lourdes Carianga, a inspetora, para saber por que razão ignorou provas de crimes contra a delegada Dirce da Silva. A nossa investigação teve acesso a outros documentos confidenciais que mostram que o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, chegou a mandar parar a investigação da Inspeção-Geral da Administração do Estado, IGAI, uma orientação dada ao Inspetor-Geral da Administração do Estado, Sebastião Gunza, neste caso, por via de um documento que se encontra no gabinete da delegada Dirce da Silva, aqui no Quanto Cubango. O portal A Denúncia também já pediu uma entrevista ao Inspetor-Geral da Administração do Estado, Sebastião Gunza, para termos um contraditório. Até agora, a redação do portal A Denúncia não recebeu nenhuma resposta. Um outro silêncio que nos ajuda a montar outras peças do puzzle. Os dados em nossa posse dão conta de ter havido violações na execução de despesas por parte da delegada Dirce da Silva, ocultando assim a gestão para que não fosse descoberta. As informações que obtivemos com prova material apontam
que a inspeção do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, o Inspetor-Geral da Administração do Estado, Sebastião Gunza, e a Juíza Conselheira Presidente do Tribunal de Contas, Isalgina Gamboa, sonegaram a investigação. Para obter o contraditório, o portal A Denúncia já solicitou entrevistas com o Ministro Francisco Queiroz, com o Inspetor-Geral da Administração do Estado, Sebastião Gunza, com a Juíza Presidente do Tribunal de Contas, Isalgina Gamboa, com o ex-governador do Cuando Cubango, Pedro Mutindi, com outro ex-governador do Cuando Cubango, o general Higino Carneiro, com o ex-ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Rui Mangueira, e com vários responsáveis que participam neste processo. Todos esses responsáveis se encontram em silêncio. Não respondem às nossas cartas oficiais, nem mostram a intenção de prestar um esclarecimento público sobre os crimes que estão a ocorrer na Delegação da Justiça e dos Direitos Humanos no Cuando Cubango. Eu não estou contra. Não estou contra. Até o momento eu sempre me defendi. E é o que eu vou fazer. Agora, eu estou a precisar de dinheiro. E vou ter fama com proveito. Vou conseguir fama sem proveito. Depois vão ter consequências. E assim, com este tom intimidatório que a delegada Dirce da Silva procura silenciar a nossa equipa, mostrando ter costas largas. A denúncia de crimes contra a delegada Dirce da Silva deu entrada no Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos e na Procuradoria-Geral da República, mas até agora nem água vem, nem água vai. O que, para o jurista Hélder Chiuto, existe a possibilidade de se ter lobo com pele de cordeiro. É preciso aqui deduzir, se calhar, na hipótese, com resguardo e ressalva do erro e do bom nome da instituição, que possivelmente pode estar a ser acobertada. Possivelmente pode estar a ser, a merecer de algum privilégio de proteção institucional. É preciso ver se é pessoa da alta confiança ou conveniência do próprio ministro, porque se tratar de nepotismo ou de tráfico de influência, penso que até o próprio ministro pode estar a entrar em conflitos com a lei. Interrogatórios atrás de interrogatórios para desmistificar a dimensão da pólvora que dá indícios de ter ramificações. Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, Hélder Pitagros, Procurador-Geral da República, e Sebastião Gunza, inspetor do IGAI, este último, instado pelo ministro Francisco Queiroz, a cancelar a investigação, e o silêncio do Procurador-Geral da República, Hélder Pitagros, mostram haver tráfico de influência no processo. O facto do seu ministro diferir em desfavor da requisição peticionada pelo IGAI não significa que o processo, do ponto de vista criminal, deve ser arquivado. Do ponto de vista disciplinar, o órgão competente para instruir processo disciplinar contra a hora acusada é o Ministério da Justiça e da Defesa dos Direitos Humanos. Se do ponto de vista disciplinar ele entender que não há elementos bastantes para arguir a instrução do processo, pode parar. Tem essa legitimidade de fazer, por causa da competência funcional ou jurisdicional de que tenha para exercer o poder disciplinar contra o seu funcionário. Mas, do ponto de vista criminal, o IGAI nunca devia parar. Devia acionar, já que não é um órgão propriamente de instrução judicial, devia acionar o SIC, porque o IGAI trabalha em cooperação com o SIC, que é um órgão de instrução judicial, do ponto de vista processual, para despoletar o competente processo crime na forma de mero processo de averiguação ou inquirição para apurar a veracidade da informação da denúncia e, consequentemente, explotar o competente processo crime junto ao próprio Ministério Público. Carta o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, pede ao Inspetor-Geral Sebastião Gunza que o IGAI, instituição autônoma quanto à fiscalização dos gestores públicos no exercício das suas funções, parasse de investigar o processo de denúncia sobre a gestão da delegada da Justiça. No entender de Hélder Chiuto, o IGAI não carece de autorização de nenhum ministério para fazer as suas investigações.
Porque se tratar de nepotismo ou de tráfico de influência, penso que até o próprio ministro pode estar a entrar em conflitos com a lei. E se assim se apurar, eu penso que estará ele, obviamente, a concorrer para também, contra ele, ser aberto um outro processo. Então, é preciso aqui aferir. Por que o processo parou? Tem ou não legitimidade de parar do ponto de vista disciplinar? Tem. E do ponto de vista criminal? Por que a instrução não avança? É preciso nós tentarmos entrar na profundeza da situação. Mas isso não impede que quem fez a denúncia possa, inconformado com o arquivamento prematuro do processo, intentar um processo de crime junto ao órgão jurisdicionalmente competente. E se o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, for testa de ferro de Dirce da Silva, este pode escorregar do tapete? Das interrogações, o jurista Hélder Chiuto faz a seguinte leitura e enquadramento. Contra o ministro, sendo certo que as provas, se notar que as provas são bastante suficientes e são visíveis, notórias, então tem que saber com que interesse o ministro está a mandar arquivar o processo. Com que interesse? É uma forma de manifestar algum nepotismo, algum favoritismo? É tráfico de influência? É pessoa da sua alta conveniência? Se assim for, o ministro estaria a andar ao arrepio da norma legal. E se tiver a andar ao arrepio da norma legal, estaria a abusar das suas funções. É crime, abuso de poder é crime. Quanto à postura e linguagem musculada da delegada para com a nossa equipa, o jurista enquadra nos seguintes termos. Dispõe da própria ordem constitucional que o exercício da atividade da liberdade de imprensa, passa a redundância, livre. Não pode ser procedido de qualquer censura, qualquer ameaça ou qualquer tendência de o inibir, de que faça-o, exerça-o de forma livre e na plenitude. Bem, havendo qualquer tendência de inibi-lo em não exercer livremente a sua atividade, obviamente estamos a atropelar aqui a Lei 1/17, que é a Lei da Liberdade de Imprensa. E essa lei é taxativamente clara no que toca a questão que tem a ver com o exercício da profissão. Moralmente, quando se trata de questões em matéria de interesse público, vá lá. Por exemplo, diz a própria lei da liberdade de imprensa que para um jornalista, no exercício das suas funções, obter uma matéria da fonte que seja uma instituição pública, nem carece de autorização. Está a perceber? Então, a censura, a inibição, a tendência musculosa de tentar amedrontá-lo, ameaçá-lo em não exercer livremente essa profissão, traz ou pode fazer nascer dela responsabilidade criminal, inclusive sem prejuízo da responsabilidade disciplinar. Reza o ditado popular: quando os elefantes guerreiam, quem sofre o capim? Pelos saques da delegada, o povo sofre, mas, havendo justiça, golfinhos e tubarões correm o risco de serem levados pela correnteza a barras da justiça. E não é tudo. Dirce da Silva aumenta nos crimes de peculato e falsificação de documentos quando faz passar o seu marido, José Miguel Carvalho da Conceição, como funcionário da Delegação Provincial da Justiça e dos Direitos Humanos no Quanto Cubango. A Delegação Provincial da Justiça e dos Direitos Humanos do Quanto Cubango requisita a TAG, Linhas Aéreas de Angola, agência que se encontra em Menongue, a emissão de bilhetes de passagem com destino a Lisboa, Portugal. Dirce da Silva, seu marido e 2 filhas vão para Lisboa, fruto de compra de bilhetes de passagem no valor de 732.429 kwanzas, um dinheiro que pertencia ao Estado angolano, usado para fins particulares. Na categoria, pode-se ver que Dirce da Silva fez passar o marido e a filha adulta como funcionários da Delegação Provincial da Justiça e dos Direitos Humanos no Quanto Cubango pelo valor do bilhete de passagem, como se pode ver na imagem, 236.634 kwanzas, correspondendo ao mesmo valor que Dirce da Silva usou sendo delegada provincial da Justiça e dos Direitos Humanos no Quanto Cubango. Este documento foi emitido no dia 17 de agosto de 2015
com o visto da própria delegada da Justiça e dos Direitos Humanos, Dirce da Silva, como se pode ver no documento. Um documento com competência legal para o fazer, mas com dados falsos, com destino a Lisboa, Portugal. Mais provas que a redação do portal A Denúncia apresenta para sustentar acusações de crimes de peculato e falsificação de documentos de Dirce da Silva. Quando volta de Lisboa, onde ficou 10 meses e 15 dias sem trabalhar, continua o banquete de transferências ilegais para a Pipano Limitada. Em novembro de 2018, transfere para a Pipano Limitada 9.700.000 e 2 milhões de kwanzas. Dirce da Silva, em novembro de 2018, volta a usar dinheiro do Estado para a compra de bilhetes de passagem para sua família e amigos chegados, como se todos fossem funcionários da Delegação da Justiça e dos Direitos Humanos no Quando Cubango. Gastou 3.382.186 kwanzas com bilhetes de passagem na TAG Linhas Aéreas de Angola, como se pode ver neste documento. A nossa investigação apurou que o chefe do departamento não fez parte da programação financeira nem da execução das despesas. O portal A Denúncia verificou também que a delegada provincial da Justiça e dos Direitos Humanos se encarregou da execução financeira de forma singular, fez a cabimentação, usou a sua assinatura sem precisar das assinaturas de outros membros de direção e remeteu ao BPC, Banco de Poupança e Crédito, auxiliada por um funcionário da Delegação das Finanças. Dirce da Silva fez tudo sozinha, sem o agremã dos membros de direção do Quando Cubango. E há mais. Dirce da Silva, a atual delegada provincial da Justiça e dos Direitos Humanos no Quando Cubango, aumenta no crime de peculato quando realiza um abate de viaturas com tráfico de influência no Ministério das Finanças do Quando Cubango e no próprio Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, onde ela pertence. Fez um abate ilegal de 4 viaturas Land Cruiser HZ com as matrículas LD 0704EQ, LD 0705EQ, LD 7025DZ e KEG 9529. Todas essas viaturas pertenciam ao Programa de Massificação do Registro de Nascimento e Atribuição do Bilhete de Identidade no Quando Cubango, levado a cabo pelo Executivo desde novembro do ano passado. A equipa do portal A Denúncia saiu de Luanda até o Quando Cubango para apurar também o destino das referidas viaturas. Chegamos às instalações da Delegação Provincial das Finanças, aqui no Quando Cubango, quando eram 8 da manhã. O delegado das Finanças, João de Acondoa, revelou-nos em entrevista exclusiva ao portal A Denúncia que o processo de abate das referidas viaturas é desconhecido, pelo menos até ao momento em que fizemos a entrevista. Estou aqui há 6 meses, comecei a trabalhar no mês de agosto, até nesse momento faço já 6 meses. E desde que estou aqui, ainda não houve nenhum processo de abate de viaturas. Nós estamos a instruir o processo de abate extraordinário, conforme a orientação da Direção Nacional do Patrimônio do Estado. E neste processo extraordinário, constam viaturas do Ministério da Justiça e Direitos Humanos? O processo ainda está na posse do Departamento do Contabilidade, Tesouro e Patrimônio do Estado. Eles estão a analisar. No entanto, como houve uma reestruturação dentro da delegação, nós mudamos de departamentos e o processo ainda está parado e brevemente vamos retomar já o andamento do processo. O abate de viaturas que a delegada diz ter feito de forma legal não faz parte do registro do Ministério das Finanças no Quando Cubango. E nós apuramos porquê. Esta viatura, por exemplo, com a matrícula KEG 9529, encontra-se em posse do marido da senhora Dirce da Silva, o mesmo empresário, ou supostamente empresário, proprietário da empresa Pipano Limitada, marido da delegada.
A nossa investigação apurou o ano de fabrico, como se pode ver, é uma viatura recente de 2008. Esta é outra viatura Toyota Land Cruiser HZ que se encontra em posse do marido da delegada. Este Prado Preto, com a matrícula LD 6310 EC, está na residência da mãe da delegada, aqui em Luanda, no Miramar. A nossa equipa de investigação já descobriu a residência da mãe. No Quando Cubango, tomamos conhecimento na Delegação Provincial das Finanças que o processo de abate de viaturas não existe no arquivo e que o responsável das finanças que alegadamente conduziu o processo está morto. De 2019 até cá, recebeu processos que mostram que houve abate de viaturas neste período? Infelizmente, o técnico que tratava desse processo, quando eu cheguei para cá, encontrei que eu já tinha falecido. Então, não tenho domínio ainda desse processo dos anos atrasados. Mas não recebeu, na passagem de pasta, não recebeu processos? Não recebi nenhum processo sobre esse assunto. Quer dizer que tomou só posse? recebi a pasta do funcionamento da Delegação Provincial de Finanças. Enquanto outros processos que têm a ver o funcionamento do departamento e a partir do departamento provincial. De forma que eu já disse que reestruturamos a delegação nos termos do decreto presidencial 264 que aprova o Estatuto Orgânico do Ministério e modificamos também o departamento. Estamos a trabalhar, eles começaram a trabalhar dia 1 de janeiro, estamos a trabalhar para ver se conseguimos apurar a veracidade dos fatos de todo o processo que se encontra no departamento. Não havendo um histórico em relação ao passado, como é que vai poder ver se o Estado foi enganado ou não em relação ao abate de viaturas? Não, verdade que não havendo histórico. E o departamento está a fazer levantamento de todo o processo dos anos atrasados. Quer dizer que brevemente poderemos ter essas informações? Sim, se for assim, brevemente poderão ter informações se os processos passaram aqui ou não. O SIC, o Serviço de Investigação Criminal, abre o processo crime em 2019 com base numa denúncia. A nossa investigação determinou que o número do processo crime do SIC é o 1542-C/2019. A partir da província do Quando Cubango, a nossa investigação apurou que o Serviço de Investigação Criminal SIC chegou a instruir um processo crime contra a delegada Dirce Lituânia Alves da Silva, um processo a que deu o número de 1542-C/2019. Segundo informações que conseguimos apurar, o SIC mandou o processo para aqui, para o Palácio da Justiça, concretamente para a área da DINIAP, a Direção Nacional de Investigação e Ação Penal da Procuradoria-Geral da República, e 2 anos depois a PGR não faz nenhum pronunciamento público, a senhora não é constituída arguída, continua em funções com indícios fortes de estar a praticar até agora branqueamento de capitais, peculato, violação à lei da probidade pública, falsificação de documentos, nepotismo e abuso de poder, sem saber por que razão continua neste momento em funções e por que razão a PGR até hoje não faz nenhum pronunciamento público sobre a situação, numa altura em que o Presidente da República, João Lourenço, vem falando que há um combate acérrimo contra a corrupção e que nem que todos os que tiverem que cair em primeira instância sejam do MPLA. Resta saber agora que tipo de justiça estamos a praticar no país quando há crimes fortes a serem praticados até hoje, no mandato de João Lourenço, e nada acontece. O portal A Denúncia tem conhecimento de novas movimentações nas contas da Delegação da Justiça e dos Direitos Humanos no Quando Cubango. Não se sabe por que razão o processo de instrução preparatória na Procuradoria-Geral da República se encontra em silêncio, pelo menos publicamente. O valor de mais de 119 milhões de kwanzas e o desvio de viaturas do Estado angolano referem-se apenas ao período 2015-2019. Falta apurar
o desvio de bens públicos de 2019 a 2021. A delegada Dirce da Silva continua em funções e sem ser chamada pela PGR. A nossa investigação apurou que em dezembro do ano passado, em 2020, fez outras movimentações ilegais de dinheiro. E a história continua.